Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, corrigiremos a prova de número 14, que é a prova da COSEAC de 2015 para assistente em administração. Bom, você já leu o seu texto, já fez a prova, agora vamos ver quantas questões você acertou. Bom, questão número 1. Leia com atenção as afirmativas abaixo a respeito do texto. Eu quero saber quais dessas alternativas estão corretas de acordo com o que diz o texto. A alternativa 1 diz o seguinte: a graça do mundo está na própria condição humana de cada pessoa, em razão de suas desconfianças, petulâncias, inquietações, grosserias, crenças, etc. Será que o texto diz isso em algum momento? Vamos ao primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz o seguinte: o mundo está cheio de coisas engraçadas. Quem quiser se distrair não precisa ir à Passárgada do Bandeira, nem à minha ilha do Nanja. Não precisa sair de sua cidade, talvez nem da sua rua, nem da sua pessoa. Somos engraçadíssimos, também com tantas dúvidas, audácias, temores, ignorância, convicções. Então a 1 está correta. A graça do mundo está na própria condição humana de cada pessoa, em razão de suas desconfianças, petulâncias, inquietações, grosserias, crenças, etc. Correta. A 2 diz o seguinte: as notícias de jornal, embora pareçam tristes, são engraçadas. Os acontecimentos, as ponderações, os juízos levariam a muitas horas de riso, caso houvesse momentos de desocupação. Vamos ao segundo parágrafo. Abre-se um jornal e tudo é engraçado, mesmo que pareça triste. Então, as notícias de jornal, embora pareçam tristes, são engraçadas. Cada fato, cada raciocínio, cada opinião nos faria sorrir por muitas horas. Então, os acontecimentos, as ponderações, os juízos levariam a muitas horas de riso, se ainda tivéssemos horas disponíveis, caso houvesse momentos de desocupação. Correta também a número 2. Está bem de acordo com o texto. A 3 diz o seguinte: os mentirosos são muito engraçados, não obstante sejam capazes de inventar as mais disparatadas situações, mas sempre com a maior lisura. Vamos lá. Parágrafo 3. Há os mentirosos, por exemplo, e pode haver coisa mais engraçada que o mentiroso? Ele diz isto e aquilo com a maior seriedade. Fala-nos de seus planos, blá, blá, blá. Então, os mentirosos são muito engraçados. Aqui diz que, não obstante, sejam capazes de inventar as mais disparatadas situações. Na verdade, eles são engraçados porque eles são capazes de inventar as mais disparatadas situações. Não obstante, tem o sentido de embora, apesar de. Então, eles não são engraçados apesar de serem capazes de inventar. Eles são capazes porque são capazes de inventar as mais disparatadas situações. Então, a 3 não está de acordo com o texto. A 4, por conta do conectivo. A 4, a inconveniência de se conviver com o mentiroso é o tempo gasto para se fazer sua identificação. Vamos ver na 4. Em geral, os mentirosos são muito agradáveis, desde que não se tome como verdade nada do que dizem. E esse é o inconveniente. Às vezes leva-se algum tempo para se fazer a identificação. Uma vez feita, porém, que maravilha! Então, a inconveniência de se conviver com o mentiroso é o tempo gasto para se fazer sua identificação. Correta. Uma vez feita, tornam-se agradáveis, se bem que o que falam seja comparável a uma ficção. É só deixá-los falar. É como um sonho, uma história de aventuras, um filme colorido. Então veja, eles são agradáveis por quê? Porque eles falam, eles contam histórias mentirosas, mas são histórias que parecem um filme, parecem um sonho. Então eles são agradáveis por isso. Esse é o motivo pelo qual eles são agradáveis. Veja que aqui está dizendo que, uma vez feita a identificação, tornam-se agradáveis, se bem que tem o valor de apesar de, também uma locução conjuntiva concessiva, assim como não obstante. Então, não é apesar de o que falam seja comparável a uma ficção,
é porque o que eles falam é comparável a uma ficção, é por isso que eles são agradáveis. Então a 4 também não está de acordo com o texto. Vamos para a 5. Os posudos são mais engraçados que os mentirosos. Isso está no texto, no parágrafo de número 5. Há também os posudos. Os posudos ainda são mais engraçados que os mentirosos. Isso porque conseguem dar solenidade à mentira. O que os torna mais engraçados é serem tão solenes. Os posudos funcionários são deslumbrantes. As coisas que dizem são poemas épicos com a fita posta ao contrário. Não se entende nada, mas que diapasão, que delicadas barafundas. Então, vamos lá. Os posudos são mais engraçados que os mentirosos, isso porque conseguem dar solenidade à mentira a ponto de a comicidade pronunciada em tom mais grave, mais solene, mesmo fazendo rir por dentro, produz no ouvinte uma barafunda emocional, levando-o à inércia e à dubiedade. Vamos ver. Não se entende nada, mas que diapasão, que delicadas barafundas, que sons, que ritmos. Seus discursos e as palmas que os acompanham conseguem realizar o prodígio de serem a coisa mais cômica da terra, pronunciada no tom mais sério, mais grave, mais trágico. De modo que o ouvinte que rebenta de rir por dentro, veja, mesmo fazendo rir por dentro, sofre uma atrapalhação emocional, uma barafunda emocional. E consegue manter-se estático, paralisado e equivocado, levando à inércia e à dubiedade. A 5 está correta, está bem de acordo com o texto. Por fim, a 6. Os posudos não são tão agradáveis quanto os mentirosos. Parágrafo 6. Os posudos, porém, são menos agradáveis que os simples mentirosos. Isso aqui está correto. Porque sempre acompanhados de comitiva formada por outros posudos. Mas os posudos levam um séquito de criados, todos posudos também. Então está correta. Sempre acompanhados de comitiva formada por outros posudos. Usam de meios pouco transparentes para se enriquecer, que recolhem nas sacolas grandes e pequenas gorjetas, porque uma das qualidades do posudo é andar sempre com muito dinheiro que não é seu. Então a 6 também está correta. Estão corretas a 1, 2, 5 e 6. Então, estão corretas 1, 2, 5 e 6. A alternativa C de casa é a correta. Vamos então para a questão de número 2. O mentiroso conhece as maiores personalidades do mundo. Trata-as até por tu. Ao afirmar que o mentiroso trata as maiores personalidades do mundo por tu, o texto está destacando na figura do mentiroso o seguinte traço. Bom, antes de começar a corrigir essa questão, eu preciso dizer que essa questão causou muita polêmica, e eu particularmente acho que essa questão deveria ter sido anulada. Deveria. Mas muita gente entrou com recurso e ainda assim a banca não voltou atrás. Isso acontece com muitas bancas, não acontece apenas com a COSEAC, acontece com muitas bancas, mas eu achei válido trazer a questão até para que nós possamos discuti-la e entender por que ela foi corrigida de forma equivocada. Mas vamos lá. O mentiroso conhece as maiores personalidades do mundo. Trata-as até por tu. O que isso está, o que está sendo dito nesse trecho? Está dizendo que o mentiroso, claro, não conhece de verdade, mas ele diz que conhece as maiores personalidades do mundo. Se ele conhece, ele tem familiaridade, ele tem intimidade. Ele quer dizer que ele tem intimidade, que ele tem familiaridade com personalidade, né? Essa é a, como eu digo, o jeito, né, do mentiroso. Ele conta histórias, né? Aqui no texto diz que é astuto, não sei o que lá. Eles são agradáveis porque eles contam histórias que parecem filmes, porque eles inventam demais. Então veja, quando ele diz que conhece as maiores personalidades do mundo e trata-as até por tu, quer dizer que o tu seria uma forma mais informal de lidar com essas pessoas.
Ué, Roberto, mas o tu não é mais formal que o você? Vamos lá. No passado, o tu era considerado mais formal que o você. Mas, de uma forma geral, o você, por exemplo, era muito formal. Quando era vossa mercê, né, depois passou a ser você, né, foram várias transformações até chegar ao você, ele ainda era formal. Você não era um pronome a ser usado com qualquer pessoa, somente com pessoas importantes. Só que aqui no Brasil, né, quando chegou ao Brasil, não se cuidou de usar o você somente com determinadas pessoas e passou-se a usar o você com todas as pessoas. Então ele deixou de ser formal. Com o tu foi mais ou menos assim. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tínhamos o hábito do tu. O tu era mais usado no sul do país, né, de forma correta, o verbo concordando adequadamente, mas no Rio de Janeiro, de uns tempos para cá, passou-se a usar o tu com muita frequência, só que conjuga-se o verbo como se o tu fosse um pronome de terceira pessoa, quando na verdade ele é de segunda. Então a pessoa não diz, tu fizeste, a pessoa fala o quê? Tu fez, tu conseguiu, tu vai. Então esse uso do tu é muito comum. Ele tem se tornado cada vez mais comum na coloquialidade. Então, essas transformações elas vão sendo consideradas pelos linguistas para que a gramática possa ser descritiva e não prescritiva. Então, quem faz a gramática são os usuários. Então, muitas vezes, por conta de um uso reiterado, aquela informação é incorporada à gramática. Bom, mas Roberta, aí qual foi a resposta da banca? Ao afirmar que o mentiroso trata as maiores personalidades do mundo por tu, o texto está destacando na figura do mentiroso o seguinte traço. Resposta da banca: formalidade. Na verdade, não. Por que não? Exatamente pelo que eu falei. Por ele ser mentiroso, ele diz que ele conhece as maiores personalidades do mundo. E você, por exemplo, se você está conversando com um juiz, você vai chamá-lo de excelência ou de tu? Se você está falando com um rei, você vai chamá-lo de alteza, majestade ou vai chamá-lo de tu? Então veja que tu, nesses casos, é um tratamento mais informal. Tá? Então, se ele conhece as personalidades e trata-as até, olha o uso do até, trata-as até por tu, ou seja, ele tem essa ousadia, ele pode tratá-las até por tu. Então, por conta desse até, não tem como considerar que ele trata as pessoas com formalidade. Quando eu trato uma pessoa com formalidade? Quando essa pessoa tem uma certa importância e eu quero de alguma forma manter a distância. Não é o caso aqui. Ele quer mostrar que ele é íntimo, que ele é igual, que existe uma proximidade. Então, aqui deveria ser informalidade, aí estaria correto, ou então descontração. Ele usa o tu de forma mais descontraída. Tá? Então, aqui a resposta da banca foi formalidade, mas como eu disse, houve muita polêmica, houve muitos recursos, mas a resposta da banca não foi satisfatória. Foi nesse sentido de que isso aqui é uma ironia. Mas não é uma ironia. Realmente o mentiroso ele quer mostrar que ele conhece as pessoas. Então essa aqui eu vou deixar sem resposta, mas tendo dado essa explicação. Como eu disse, isso acontece infelizmente com todas as bancas, né? Mas vamos continuar estudando, que a gente acerta as questões que não tem como correr. A resposta é aquela e acabou. Vamos para a questão de número 3. Dos exageros atribuídos ao mentiroso no terceiro parágrafo, fica claro por suas características discursivas que o mais narcisista de todos, o mais narcisista é aquele que, por exemplo, o que é uma pessoa narcisa? É a pessoa que se acha, né? Se acha melhor que todo mundo, ela é mais importante que todo mundo, ela é mais bonita que todo mundo. Isso é uma pessoa narcisa, com características narcisísticas. Então, qual é o trecho mais narcisista de todos? Queixa-se de algumas perseguições, que aliás profundamente despreza? Não, aqui não se engrandece de forma nenhuma.
Às vezes conta-nos que foi roubado em algum quadro célebre ou numa pedra preciosa oferecida à sua avó pelo primeiro-ministro da Conchinchina? Não, aqui também ele não se engrandece. Seus amores são a coisa mais poética do século? Não, aqui está falando dos amores. Suas futuras viagens prometem ser as mais sensacionais depois dessas banalidades de Ulisses e Simbá? Também não. Agora vejam a letra E. Certamente escreverá o seu diário, mas não o publicará jamais, porque é preciso um papel que não existe. Para escrever sobre ele é preciso um papel que não existe. Um editor que ainda não nasceu. E um leitor que terá de sofrer várias encarnações para ser digno de o entender. Ou seja, ele é uma pessoa tão importante, que é preciso tudo isso para que ele possa publicar o seu diário. Então, certamente, esse aqui é o trecho mais narcisista de todos. Questão número 4. Que coisas dizem? As coisas que dizem são poemas épicos, com a fita posta ao contrário. Não se entende nada, mas que diapasão! A fina ironia do trecho transcrito acima foi usada para caracterizar o posudo como um ser capaz de... Vamos ver. O que eles dizem, né? As coisas que dizem são poemas épicos com a fita posta ao contrário. Não se entende nada. Não se entende nada. Mas que diapasão. O que é diapasão? Diapasão é o ritmo, a sua entonação, a forma de falar. Então não se entende nada, mas que forma de falar o que ele fala? Ninguém entende, mas a forma como ele fala, a forma como ele se expressa, faz com que todo mundo preste atenção. Então vamos lá. Então foi usada para caracterizar o posudo como um ser capaz de seduzir seu interlocutor com um discurso repleto de figuras de linguagem. Quem falou aqui em figuras de linguagem? Não se falou nisso. Levar seus ouvintes ao delírio com um discurso longo, mas comovente? Quem falou em discurso longo e comovente? Introduzir no discurso elementos figurativos, cujos resultados são o convencimento e, por consequência, o aplauso? Também não falamos de elementos figurativos. Produzir discursos incoerentes. Veja, não se entende nada. Se você não entende, é porque não é claro. Se não é claro, é incoerente. Mas numa tonalidade que causa profunda impressão nos ouvintes. Exatamente essa. Declamar poemas épicos que os ouvintes não entendem, mas que acompanham com atenção e respeito. Eles não declamam poemas épicos. As coisas que dizem são poemas épicos. Isso aqui é uma metáfora. O que eles dizem parecem, né, poemas épicos. Aqui eu tenho uma metáfora. As coisas são poemas épicos, não no sentido literal, no sentido metafórico. Então, letra D de dado. Questão número 5. Ou numa pedra preciosa oferecida à sua bisavó pelo primeiro-ministro da Conchinchina. Reescrita na voz ativa, a oração do verbo oferecer terá a seguinte redação. Então, eu preciso reescrever na voz ativa. Ou numa pedra preciosa que a sua bisavó foi oferecida, voz passiva. Voz passiva analítica, aquela mais longa, pelo primeiro-ministro da Conchinchina. Não, eu quero voz ativa. Ou numa pedra preciosa que o primeiro-ministro da Conchinchina ofereceu. Ofereceu, voz ativa. Aqui eu tenho voz ativa. Vamos ver as outras. Ou numa pedra preciosa que tinha sido oferecida. Voz passiva. Ou numa pedra preciosa que a sua bisavó teria oferecido. Voz passiva. Ou numa pedra preciosa que seria oferecida pelo primeiro-ministro da Conchinchina, sua bisavó. Então, em todos eu tenho voz passiva, exceto na letra B. Aqui o ministro ofereceu, né, a pedra preciosa à sua bisavó. Voz ativa. Sim, chegamos à questão de número 5. Vamos dar uma pausa agora para o vídeo não ficar muito longo. No próximo bloco terminaremos de corrigir essa prova. Até mais. Bom, questão de número 6. Certamente escreverá o seu diário, mas não o publicará jamais, porque é preciso um papel que não existe.
Das alterações feitas na redação do enunciado acima, houve flagrante alteração de sentido em. Então vamos ver. Aqui diz que certamente escreverá o seu diário, mas, aqui é uma ideia de oposição, mas não publicará jamais. Porque, aqui causal, né? Porque é preciso um papel que não existe. O motivo, a causa de ele não publicar jamais esse diário é porque é preciso um papel que não existe. Então aqui eu tenho uma relação causal. Então vamos ver se eu encontro essas relações aqui nas alternativas. Letra A. Não publicará jamais o diário que certamente escreverá. De modo que será preciso um papel que não existe. De modo que é uma locução conclusiva. Tem o mesmo sentido de portanto. Então aqui, de cara, eu já percebo que altera totalmente o sentido. Não publicará jamais o diário que certamente escreverá, portanto será preciso um papel que não existe? Essa não. Então, como eu quero a alternativa em que houve flagrante alteração de sentido, letra A eu já sei que houve. Por ser preciso um papel que não existe, não publicará jamais o diário. Olha a relação causal aqui. Por ser preciso um papel que não existe, não publicará jamais o diário, que com certeza escreverá. A mesma coisa. Certamente escreverá o seu diário. Contudo, não publicará jamais, visto que é preciso um papel que não existe. Com certeza irá escrever o seu diário. Contudo, porquanto, que é causal, né? É preciso um papel que não existe, não publicará jamais. Certamente escreverá o seu diário, mas, como é preciso um papel que não existe, o como também é causal, como é preciso um papel que não existe, não publicará jamais. Então, realmente, a letra A é a alternativa em que há flagrante alteração de sentido. Questão número 7. Em geral, os mentirosos são muito agradáveis, desde que não se tome como verdade nada do que dizem. A relação semântica entre a oração principal e a subordinada no enunciado acima é de sentido. A subordinada é essa aqui. Desde que não se tome como verdade nada do que dizem. E aqui eu tenho um conectivo, que é o conectivo desde que ele indica o quê? Eu vou à praia amanhã, ou eu irei à praia amanhã, desde que não chova. Eu estou impondo o quê? Uma condição. Se chover, eu já não irei à praia. Então, em geral, os mentirosos são muito agradáveis, desde que, com a condição de que não se tome como verdade nada do que dizem. Então, a relação aqui é de condição, uma relação condicional. Letra E. Está incorreta a indicação do antecedente do termo em destaque em fala-nos de seus planos. O mentiroso? Vamos ver. Terceiro parágrafo. Onde está? Aos mentirosos, por exemplo, e pode haver coisa mais engraçada que o mentiroso, ele diz isso e aquilo, com a maior seriedade, fala-nos de seus planos. O mentiroso, correta. Letra B, o mentiroso conhece as maiores personalidades do mundo. Trata quem? As maiores personalidades do mundo, correto. Um leitor que terá de sofrer várias encarnações para ser digno de o entender. Entender o quê? O mentiroso? Aqui no finalzinho do terceiro parágrafo. Certamente escreverá o seu diário, mas não o publicará jamais, porque é preciso um papel que não existe, um editor que ainda não nasceu e um leitor que terá de sofrer várias encarnações para ser digno de o entender. Entender o quê? O diário. O mentiroso? Não. Entender o diário. Então essa está incorreta. E esse é o inconveniente. Tomar-se por verdade o que dizem, no quarto parágrafo. Em geral, os mentirosos são muito agradáveis, desde que não se tome como verdade nada do que dizem. E esse é o inconveniente, exatamente, tomar-se por verdade o que dizem.
O que os torna mais engraçados, os posudos. Onde está? O que os torna mais engraçados é serem tão solenes. No quinto parágrafo é realmente os posudos. Então, letra C de casa é o nosso gabarito. 9. Como consertam os óculos? Pelo sentido da frase acima, tem de ser usado o verbo consertar com S e não seu homônimo consertar com C, que significa harmonizar, participar de concerto. Das frases abaixo, aquela em que a lacuna deve ser preenchida pelo segundo elemento do par de homônimos entre parênteses é: o mentiroso era coxo de uma das pernas. Coxo com X ou coxo com CH? Coxo com X. Então, coxo com CH significa caixa, né? Essa é uma das acepções de coxo com CH. Então, não, eu quero aqui, eu possa usar o segundo elemento. O posudo trabalhava na seção de licitações. Seção com 2 S ou seção com C cedilha? Seção com C cedilha. Seção com 2 S é o período de tempo em que uma reunião acontece, em que o encontro acontece, né? O próprio encontro, a própria reunião é também chamada de sessão. Há também a sessão de cinema, é aquele período em que você assiste ao filme. Então aqui sim, aqui eu marquei o segundo. Mentirosos e posudos não têm o senso do ridículo. Não tem a noção, né? Esse senso com S, noção do ridículo. Senso com C é aquela pesquisa, né? Senso é uma pesquisa que é feita. O lojista deveria cerrar as portas quando percebesse o tumulto na rua. Cerrar com C significa fechar. Cerrar com S é passar o serrote. O posudo recebia em cheque as suas propinas. Cheque com CH, porque cheque com X é, por exemplo, colocar alguma coisa estar em cheque, está sob risco, né? Então, é realmente a letra B de bola, a opção em que eu marco a segunda palavra. Por fim, a questão de número 10. Como se sentam à sua mesa? O acento indicativo da crase na frase acima foi empregado em situação de crase facultativa. Por que a crase é facultativa aqui? Já vimos isso, porque aqui eu tenho um pronome possessivo feminino no singular. É facultativo também o emprego do acento indicativo da crase em: letra A. O mentiroso falava de seus planos às suas amigas. Aqui a crase é facultativa? Não. Ué, Roberto, mas aqui o pronome feminino? Mas esse pronome feminino está no plural. Para que seja a crase facultativa, o pronome feminino precisa ser singular. Então, aqui é facultativo, aqui não, aqui o uso da crase é obrigatório. Então, não é a letra A. Seu amor às coisas poéticas era imenso. Quem tem amor a. A quê? Às coisas. Crase obrigatória porque houve a fusão do a preposição com o a artigo. Letra C. As coisas que os posudos dizem às claras deveriam ser ditas às escondidas. Às claras e às escondidas. O que eu tenho aqui? Locução feminina. No caso de locução feminina, à noite, à esquerda, à direita, à toa, são todos casos em que a crase é obrigatória. O posudo dizia que ia até a Itália a serviço. Aqui a pessoa poderia fazer aquele raciocínio: vou à Itália, volto da Itália. Opa, vou à Itália, volto da Itália, não está sendo determinada, né? Não é a Itália dos meus sonhos, a Itália dos meus avós. Então, aliás, nesse caso, vou à Itália, volto da Itália, mesmo sem determinante, teria que ter crase, né? Eu só uso a regrinha do determinante quando a palavra for um nome de um lugar em que eu não vá a e volte da, volto de. Por exemplo, vou a Recife, volto de Recife. Agora, se for a Recife dos meus sonhos, aí já tem crase. Mas aqui tem uma situação que eu preciso considerar, que é o uso do até. Então, a Itália receberia crase. Só que aqui eu tenho o uso da preposição até. Quando eu tenho o uso da preposição até, o uso da crase é facultativo. Posso usar como posso não usar.
tá? Então, essa aqui é a alternativa que queremos. O que ele dizia era agradável às nossas fantasias. Pronome possessivo feminino plural. Diante do pronome possessivo plural, feminino plural, eu tenho que usar crase. Então, realmente, letra D de dado. Porque até é uma preposição. E crase é o quê? É a fusão da preposição a com o artigo, com o a de aquele, aquela, aquilo. Só que até já é uma preposição. Então, ele se coloca no lugar da preposição a. Mas, por alguma razão... Então, assim, quando existe uma preposição, normalmente não ocorre crase. Porque a preposição está no lugar da preposição a. No caso do até, é uma exceção. É a única preposição em que o uso da crase após o até é facultativo. Então, letra D de dado. Bom, pessoal, terminamos então a correção de mais uma prova. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês estejam estudando bastante para arrebentar nesse concurso. Tá? Já vimos muitas questões, vocês agora sabem exatamente no que focar. Mais uma vez, eu vou repetir, porque eu já repeti várias vezes, né? Então, eu vou repetir mais uma vez que é muito importante focar nos conectivos, na coesão, na reescritura de frases. Não apenas, claro, eu vou estudar tudo, todo o conteúdo aqui foi visto, mas o meu enfoque vai ser nos conectivos, tá? Como vocês viram, muitas questões de conectivos em todas as provas. Então é isso, pessoal. Até a próxima!